Olá, hoje é sábado, 31 de maio de 2025 e essa é a nossa única edição do dia. Vamos mergulhar hoje num tema, bem complexo, o financiamento climático. A gente está se baseando muito num artigo, O Vício Bilionário que Alimenta a Crise Climática, e a questão central aqui, que vai guiar a nossa edição, é como pode, tanta promessa, tanto discurso verde, e ao mesmo tempo o sistema financeiro global continua injetando, trilhões em combustíveis fósseis, alimentando a crise. Ok, vamos tentar desembrulhar um pouco essa contradição. Para começar, a escala disso é realmente impressionante. Se a gente pegar desde o Acordo de Paris, lá em 2015, os maiores bancos do mundo, eles já colocaram quase 7 trilhões de dólares em combustíveis fósseis. É um número que assusta, 7 trilhões. E o ponto que mais me chamou a atenção, metade desse valor foi para expansão, para aumentar a atividade fóssil. Exatamente. Ou seja, na prática, é o contrário do que o acordo previa, né? Totalmente. Não é à toa que falaram que 2024 foi um tempo de festa para o setor. Recorde de consumo, novas explorações. E o que é fascinante, no mau sentido talvez, são os mecanismos que mantêm isso funcionando. Mesmo quando a gente vê um banco anunciando o corte, o volume total de financiamento fóssil, ele quase não muda. Sai um, entra outro. É um jogo de cadeiras. Entendi. E uma ferramenta-chave para isso são os empréstimos sindicados. Sabe? Sim. Aqueles para projetos muito grandes, né? Isso, projetos gigantescos, tipo gasodutos, terminais, que precisam de tanto capital que um banco só não dá conta. Aí eles formam consórcios, vários bancos juntos. E isso meio que dilui o risco para cada um, imagino. Exatamente. Dilui o risco e, de certa forma, a responsabilidade individual também. Fica mais fácil aprovar projetos que são, climaticamente bem complicados. Tem até um estudo da Nadia Melli que mostrou que, 30 bancos globais concentram quase 80% desse tipo de financiamento. É muito concentrado. Nossa, 30 bancos segurando quase tudo. Pois é, e além dos empréstimos diretos, tem os títulos de dívida, as tais obrigações. Certo. As empresas fósseis basicamente empacotam suas dívidas e vendem para investidores. E quem compra isso? Muita gente. Fundos de pensão, seguradoras, até pessoas comuns, sabe? Através de fundos de investimento, muitas vezes sem nem saber direito onde o dinheiro está indo. Isso é perigoso pela falta de transparência, então? Sem dúvida. É parte desse vício bilionário que o artigo cita. O sistema se alimenta de um jeito meio invisível, que se reforça sozinho. E trazendo aqui para nossa realidade, para o Brasil, como que isso aparece por aqui. Eu vi um dado recente que me deixou, de cabelo em pé. Uns 82% dos subsídios de energia no Brasil ainda vão para combustíveis fósseis. 82%? Contra só 18% para renováveis. Isso parece ir totalmente na contramão de qualquer discurso de descarbonização, né? Com certeza. É uma contradição enorme. E que, infelizmente, reflete um problema global. A gente vê aquelas iniciativas voluntárias, de emissões líquidas zero, que a ONU mesmo já apontou que não estão entregando o que prometeram. Falhou, né? E a crise energética que veio depois da invasão da Ucrânia, em 2022, só piorou tudo. Governos correram para subsidiar fósseis de novo, foi mais de $1 trilhão. Nossa! Resultado? Lucro recorde para gigantes como Aramco, ExxonMobil, Shell e até bancos que se diziam verdes deram um passo atrás nos compromissos. E essa hesitação, essa falta de ação mais forte, a gente vê até nos grandes eventos, Tipo a COP30, que vai ser em Belém. Parece que evitam falar claramente em eliminar os combustíveis fósseis. Exatamente. Existe uma relutância política em nomear o problema central, o que, claro, acaba ajudando quem lucra com a situação atual. Esse silêncio meio que valida a inércia do sistema financeiro que a gente está discutindo aqui. E a lógica de parte do mercado financeiro, pelo que eu li numa citação anônima de um executivo, é bem pragmática, para dizer o mínimo. Ele basicamente disse, a culpa não é nossa, dos investidores. A transição é problema dos governos, da tecnologia, dos consumidores. O famoso, a culpa não é minha. Exato. Enquanto for legal e der lucro, eles vão investir. É uma postura de lavar as mãos, É uma lógica de mercado pura,
que ignora as consequências externas, os riscos de longo prazo para todo mundo. Mas, justiça seja feita, existe alguma reação ainda que pequena. A gente tem movimentos como o Basta de Finanças Fósseis, da 350.org, fazendo pressão. Sim, tem alguma mobilização? Tem. E alguns fundos grandes, tipo o Academica Pension lá na Dinamarca, estão sim desinvestindo. Citam risco financeiro, questões éticas, já são trilhões em compromissos de desinvestimento acumulados. Mas ainda é pouco perto do que continua entrando, pelo visto. Esse é o desafio. Diante da magnitude do dinheiro que continua fluindo para fóssil, o impacto global dessas ações de desinvestimento ainda é limitado. Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa edição, o que fica claro é isso, né? Apesar de todos os alertas, de todos os acordos, a engrenagem financeira global continua, assim, profundamente ligada à economia fóssil. Presa numa lógica de lucro imediato. Exato. Uma lógica que tem muita dificuldade em colocar na conta o custo gigantesco da crise climática para todos nós. Fica essa reflexão, né? Se o sistema funciona assim, tão enraizado, onde que está a melhor alavanca para mudar? É regulação do governo? É pressão do consumidor? Inovação? Ou uma reforma mais funda do próprio mercado? Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Olha, mergulhando agora na última parte da nossa análise aqui das fontes, vamos direto ao ponto, né? O SAF, Combustível Sustentável de Aviação, é visto assim como a grande solução para descarbonizar os voos. E os materiais que a gente viu indicam que o Brasil pode ter um papel bem central nisso. A ideia aqui é entender a fundo essa aposta, certo? Exato. A aviação, bom, ela contribui com cerca de 2,5% das emissões globais, né? Mas o impacto estratégico e, assim, a dificuldade de eletrificar voos longos, isso torna a busca por alternativas urgente. E o SAF é, hoje, a tecnologia mais madura para essa missão. A mais concreta, digamos. Certo, mas o que exatamente é o SAF? De onde ele vem? Não é tudo a mesma coisa, imagino. Não mesmo. Ele pode vir de um monte de coisa. Óleos de cozinha usados, gordura animal, resíduos da agricultura, até algas. E no futuro, quem sabe, CO2 capturado com o hidrogênio verde. Mas a grande vantagem mesmo é ele ser drop-in. Ah, o drop-in, quer dizer, ele pode ser misturado direto no querosene comum, sem precisar mexer nos motores ou nos aeroportos. Isso. É meio que um plug and play, né? Bem diferente de pensar em avião elétrico ou hidrogênio, que, bom, ainda precisam de muito desenvolvimento. É uma solução para agora. Entendi. Prático. Só que já está sendo usado de verdade. Em que escala? Ainda muito pouco. Olha, em 2023, o SAF foi tipo 0,3% do consumo mundial de combustível de aviação. Só isso. E o principal gargalo é o custo. Chega a ser 3 até 4 vezes mais caro que o querosene fóssil. Nossa, 3 a 4 vezes? Caramba! Isso explica a lentidão, né? Mesmo com toda a pressão ambiental. E como os países estão lidando com isso? Eu vi que a Europa já se mexeu, né? Sim, a União Europeia já colocou mandatos obrigatórios. Começa com 2% de mistura agora, mas a meta é ambiciosa. 70% até 2050. É um jeito de forçar o mercado, né? Para tentar escalar a produção e baixar o custo. Faz sentido. E o Brasil? Entrou nessa corrida também? A gente tem alguma lei para isso? Entrou sim. A recente aprovação da Lei do Combustível do Futuro foi um passo, assim, fundamental. Ela estabelece metas de redução de emissão para as companhias aéreas. Começa com 1% já em 2027 e vai até 10% em 2037. E a prioridade para cumprir essa meta é o SAF. Ah, então essa lei, na prática, ela cria uma demanda garantida aqui dentro. Isso deve atrair investimento, né? E qual o nosso potencial real nisso? A gente já é uma potência em biocombustíveis, certo? Com etanol, biodiesel. Exatamente. Essa nossa experiência conta muito. É uma vantagem competitiva enorme. E olha, tá surgindo uma estrela promissora, a macaúba. Macaúba? O que é isso? É uma palmeira nativa nossa. E o legal é que ela não compete com produção de alimento.
pode usar terra degradada e, segundo os estudos, rende muito óleo. Tipo, até 10 vezes mais por hectare que a soja. Uau, 10 vezes mais macaúba. Isso é interessante. É uma aposta em algo bem nosso, né? E que resolve vários problemas de uma vez só. E já tem gente investindo nisso, colocando dinheiro de verdade. E muito. Tem as Selene Renováveis, por exemplo. Estão investindo bilhões num projeto enorme na Bahia, focado na macaúba. E com parcerias de peso, viu? USP, Exalc, Embrapa, até institutos da Alemanha. Estão montando a cadeia toda, desde a genética da planta até a muda. Bilhões? E o governo está apoiando? Sim, o DGDS, nosso Banco de Desenvolvimento, entrou com 258 milhões nesse projeto da Selene. Ah, então não é só discurso, tem dinheiro público indo para isso também. E tem mais. O BNDES, junto com a FINEP, que financia projetos, lançaram um edital de 6 bilhões para projetos de SAF e também combustíveis para navios. E sabe o que aconteceu? Receberam propostas que somam, pasme, 167 bilhões. Mostra que o interesse da indústria é gigantesco. 167 bilhões em propostas, é impressionante. Mas vamos aos desafios. Imagino que nem tudo são flores, né? O que pode frear esse avanço todo? Ah, são vários, com certeza. A logística da matéria-prima, por exemplo. Pegar óleo de cozinha usado em grande escala é complicado, é caro. A Europa mesmo, hoje, importa muito óleo usado da China para fazer SAF. Importa da China? Sim. E até transportar o SAF pronto pode gerar emissão, né? Teve um caso da Vibra, que trouxe um lote da Ásia, passou pela Bélgica, para chegar no Galeão. O ideal mesmo é produzir localmente. Entendi. E o custo na ponta, para as companhias aéreas? Isso me parece crítico. Sem dúvida. As aéreas trabalham com margens muito apertadas. Globalmente é coisa de 3%, segundo a IATA, enquanto as petroleiras chegam a ter 20%. E aqui no Brasil, o combustível já é quase 40% do custo de uma aérea. Então, absorver um SAF muito mais caro, sem apoio, é um desafio enorme. Muito grande mesmo. Complicado. Mas, assim, mesmo com esses obstáculos, além da macaúba, a gente tem outras cartas na manga? Outras opções? Isso seria ótimo. E, claro, tem a fronteira do eSAF, né? Aquele combustível sintético feito com hidrogênio verde e carbono capturado. É mais para o futuro, mas está no radar. Interessante. Então, olhando esse cenário todo, o que define o sucesso dessa transição para o SAF? O que é chave? Olha, políticas públicas claras e de longo prazo. Isso é essencial. Incentivos, financiamento, regras do jogo estáveis, sabe? Para dar segurança para quem investe. O SAF hoje não é mais só uma opção, ele é visto como a rota principal para zerar as emissões da aviação. Adiar não parece funcionar. E como disse o Erasmo Batistella, da B8, que foi citado nas fontes, talvez a gente precise democratizar os custos. Tipo, quem voa mais, contribui mais para essa transição. Afinal, voar pode até ser um privilégio para alguns, mas o clima afeta todo mundo, né? É isso. Foi uma análise densa, né? Mas super importante sobre o futuro dos nossos celos e esse tal de combustível sustentável. Esperamos que essa nossa exploração aqui dos materiais ajude a entender melhor esse tema tão complexo. E lembrando sempre, o podcast está no ar de segunda a sexta às 7, meio-dia e 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. A gente se encontra na próxima.